Só notícias ruins, praticamente, a começar pela lesão que parece ser grave de um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador, o Neymar, que saiu no final do primeiro tempo. Foi uma bagunça. E o Brasil perdeu para a seleção do Uruguai por 2-0. Executado, apesar da eliminação, como se deu na Copa do Mundo. É um cara de trabalho autoral, mas espera aí, não vale a pena você chegar e ter a humildade de olhar para o que vinha dando certo e falar assim, ó, vamos devagar, eu vou dando a minha cara. Você tem de mudar tudo e mostrar que você é um cara que vai fazer tudo diferente do que estava sendo feito. Quer dizer, o Brasil foi o time mais incapaz com a bola que o Uruguai enfrentou. Acho que tem uma segunda questão, que o Calçado e o Léo já tocaram em você. Estendeu agora. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vou trazer para vocês o corte do Linha de Passe, analisando, falando sobre o fracasso da seleção brasileira com Fernando Diniz, cara. Mais uma vergonha, né? Fazia 42 anos que a seleção brasileira não perdia para o Uruguai por mais de um gol. Fazia 22 anos que a seleção brasileira não perdia para o Uruguai. Fazia 12 jogos que a seleção brasileira não perdia para o Uruguai, cara, que vergonha, né? A seleção brasileira, cara, está destruída, não jogou nada, absolutamente nada. Vou trazer aqui para você este corte do pós-jogo. Programa Linha de Passe e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, simbora. Acabou o jogo, apita o árbitro. Apita o árbitro nesse instante. Encerrado o clássico sul-americano, 2 para o Uruguai, 0 para o Brasil. Seleção brasileira perde uma invencibilidade de 37 jogos pelas eliminatórias. E perdeu de maneira categórica. Poxa, poderia ter tido sorte maior? Não, não poderia. Foram só notícias ruins, praticamente, a começar pela lesão que parece ser grave de um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador, o Neymar, que saiu no final do primeiro tempo. Foi uma bagunça. E o Brasil perdeu para a seleção do Uruguai por 2-0. Leonardo Bertozzi, Paulo Calçade, Vitor Birner me acompanham nessa. Você é o nosso convidado especial, Linha de Passe, a nossa hashtag. Não deixe de participar. Tem bastante coisa e bastante coisa negativa para a gente comentar, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Calçade, Birner, fã de esportes. Eu sempre tento ver o copo meio cheio, estava tentando procurar uma coisa positiva. Não consegui. Não achou água. Nem aquele destaque individual, alguém que... Porque, por exemplo, o jogo da Venezuela, você conseguiu pescar alguma coisa, a personalidade do Ian que entrou bem e tal. Hoje, nada, absolutamente nada. O Brasil, como você destacou, não perdia 37 jogos em eliminatórias. Não perdia para o Uruguai em eliminatórias desde 2001, o jogo da estreia do Filipão, né, o gol de pênalti do Magalhães. Nesse intervalo, conseguiu algumas goleadas sobre esse mesmo Uruguai, mas hoje não chegou nem perto de criar alguma coisa, nem perto de levar perigo, enfim, nem perto de merecer um resultado diferente. O Uruguai, que a gente imaginava que fosse um jogo que tivesse a cara dos dois treinadores, né? Mas o Uruguai, num raro momento em que o Bielsa aceitou negociar um pouco as suas convicções, né, fez o Brasil cair na sua armadilha. E com algumas no Uruguai, sim, várias atuações destacadas, positivas, em especial o Darwin, que foi um tormento para a defesa brasileira, não só pelo gol, sai com uma vitória que é super importante e que dá muita moral para o começo do trabalho. Em relação ao Brasil, quero deixar uma reflexão. O técnico que vai ter que dirigir a seleção brasileira no mês que vem tem um compromisso super importante com o clube, uma final continental, né? Será que foi uma boa ideia para o Brasil ter um técnico part-time, diriam os ingleses, em tempo parcial para esse início de eliminatórias? Já que as pessoas acham que o ciclo não conta, o tempo não está sendo usado para muita coisa, né? Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas aí tem que ganhar boa noite, ganhar Libertadores, senão parece que o tempo também foi mal aproveitado em todos os sentidos. Eu acho que a resposta é essa. É uma situação muito delicada do Diniz, mas isso todo mundo sabia, todos sabiam que quando você divide, né, você divide, está lá e cá, e o problema é não estar em nenhum lugar. Mas, bom, eu vejo a seleção, se você pegar o Uruguai do Bielsa hoje foi um Uruguai mais desenhadinho, né? Esperando para ver
o que é esse Brasil. O Brasil ficou com a bola no primeiro tempo, 65%, e isso produzindo até por ter a bola e ter que se construir o jogo, né, para a finalização, o que foi raro no primeiro tempo. O Brasil não teve finalização na primeira etapa. Ficou uma seleção que esquisita, porque a gente já viu isso contra a Venezuela em outros jogos, e assim é no Fluminense. A diferença do Fluminense hoje é que o Fluminense tem um trabalho de muito tempo. E como o Diniz traz uma proposta, não é radical a palavra, mas ela é radical se você observar que todos jogam na Europa, esse jogo que dá ampla liberdade de movimentação e leva todo o time para um lado só, a gente vai ver até a distribuição de jogadores dentro de campo, no primeiro tempo principalmente, com os 11, isso fica muito claro, é bacana. Então você leva todo mundo para o lado esquerdo, poderia ser para o lado direito, no caso do Brasil, óbvio. Neymar trafega por ali, Vinícius Júnior, o Rodrigo sai da direita, gosta de jogar por ali, todos nesse setor. No Fluminense isso acontece. Qual é a diferença do Fluminense para o Brasil? O Fluminense tem um jogo coletivo poderoso e consegue acessar a área, a linha de fundo e tem um centroavante que marca. O Brasil tinha um jogo hoje todo concentrado, parecia o Fluminense, mas individualmente ruim, coletivamente inexistente, então não alcançava a área e a finalização. Precisa de tempo? Precisa, mas aí é uma outra conversa. Está todo mundo disposto a tomar do Uruguai e falar, mas é o tempo, na próxima data FIFA é o tempo. O trabalho tem data para acabar? Exatamente. E a questão é isso, o Diniz é um cara, e todos nós conhecemos e repetimos, e elogiamos muitas vezes, que comanda trabalhos autorais. Só que a questão é, Vitor Birner, será que ele não pegou terra arrasada? Ao contrário. Ele não pegou, ele pegou uma seleção organizada, né? E com rumo, e com jovens que despontaram na Copa do Mundo, entre eles o Vinícius Júnior, o Bruno Guimarães, que hoje foi titular mais uma vez, só para citar alguns dos jovens que estão sendo utilizados. Assim, é uma sequência de trabalho, né? É uma sequência daquilo que vinha sendo bem executado, apesar da eliminação, como se deu na Copa do Mundo. É um cara de trabalho autoral, mas espera aí, não vale a pena você chegar e ter a humildade de olhar para o que vinha dando certo e falar assim, ó, vamos devagar. Eu vou dando a minha cara. Você tem de mudar tudo e mostrar que você é um cara que vai fazer tudo diferente do que estava sendo feito. Boa noite, Paulo. Foi uma bagunça. Professor Calçade, aos fãs do esporte. Cara, esse jogo eu acho que tem que gerar muitas reflexões. Primeiro, a seleção que tinha chutado menos vezes em gol contra o Brasil era a seleção chilena, jogando no Uruguai. E ela criou uma grande chance. Chutou 7 vezes em gol, 2 na direção. Dessas 2, uma foi uma grande chance. Teve uma grande chance que ela perdeu. O Brasil chutou 3 vezes, uma só na direção do gol, e não criou nenhuma grande chance. Foi o pior desempenho ofensivo nos 4 jogos que o Uruguai teve contra o Uruguai. Quer dizer, o Brasil foi o time mais incapaz com a bola que o Uruguai enfrentou. Acho que tem uma segunda questão, que o Calçade e o Léo já tocaram em você, estendeu agora. O Diniz é contratado para fazer um trabalho com a cara dele. Esse trabalho é possível no curto período em que o treinador está na seleção? É correto você desperdiçar o tempo a memória dos jogadores, o tempo dos jogadores do dia a dia, em toda a temporada, e não usar isso na seleção, ou obrigá-los a fazer uma coisa muito diferente? Porque quando todos os jogadores tecnicamente muito bons, e para fazer uma comparação, quando o Tite assume a seleção brasileira, na eliminatória, depois numa fase ruim e ganha do Uruguai por 3-0, a primeira coisa que ele faz é usar a memória dos jogadores dos clubes para a seleção. E o Tite... Do Equador por 3-0. 3-0. E o Tite ganhou todos os jogos em casa com a seleção brasileira e teve um desempenho muito melhor do que a seleção brasileira vem tendo, jogando rapidamente um futebol muito melhor. Então agora, para mim, fica uma questão. Ou o Diniz deixa de ser Diniz, porque tem que deixar de ser Diniz, para fazer um jogo com a memória dos jogadores juntos na seleção. Memória dos clubes, dos jogadores da seleção. Ou o Brasil insiste, vai ver no que vai dar. Porque o Brasil vai se classificar. Agora, jogando assim não se classifica não, viu? Vale a pena você insistir nisso se você vai ter um outro técnico?
ou você não vai ter um outro técnico? Se você não vai ter um outro técnico e o Diniz vai até a Copa do Mundo e a CBF tem que saber se isso vai acontecer ou não, eu vou entender a insistência concordando ou discordando dela. Aí é uma outra questão. Se esse outro técnico vem no ano que vem, não tem a menor lógica. Até porque o outro técnico ele faz um trabalho muito parecido com o do Tite e que não tem nada a ver com o trabalho do Diniz. Então, o que está acontecendo agora é um grande devaneio ou é uma plantação para você colher coisas boas no futuro? As pessoas precisam decidir o que elas querem também, né? Porque assim, agora a gente está vendo injustamente na rede social só porrada. E tem que ser mesmo porque a seleção brasileira jogou mal pra caramba. Já não jogou bem de 4 partidas, jogou uma bem, que foi com a Bolívia, a seleção mais frágil das eliminatórias. A poderosa Bolívia. Paraguai. Mas quando terminou a Copa do Mundo, né, com uma seleção que perdia pouquíssimo e sofria pouquíssimos gols. Elogiada por nós, inclusive depois da derrota. Então, mas a reação geral era, mas nossa, que grande coisa ter feito um ótimo ciclo, né? Dominar as eliminatórias, isso não serve de nada, isso qualquer um faz. O qualquer um faz, a gente já tá vendo que é mentira. Mas a discussão era, não, o que vale é só a Copa do Mundo. Isso. Então tá bom, cara. Se for só a Copa do Mundo, atura aí. Quando chegar a Copa do Mundo, a gente vê se dá certo ou não. É isso. Né? Então, o que a gente espera da seleção brasileira? Um futebol bem jogado, vitórias e vamos ver o que dá na Copa do Mundo? Ou só vamos ver o que dá na Copa do Mundo? Porque pode ser também. O ciclo do último título mundial foi desastroso. Trocas de técnicos, derrota para o Uruguai, classificação na última rodada contra a Venezuela e chegou na hora, tudo deu certo. Valeu a pena, então? Ok. Mas eu ainda acredito em processo, eu ainda acredito que é melhor você fazer todo o ciclo bem e isso vai aumentar a sua chance de chegar bem. O ponto é que, assim, qual que é o ciclo? O ciclo é Diniz até junho e depois Ancelotti, ou o ciclo é Diniz até junho e aí lá a gente vê se o Ancelotti vai cumprir a palavra ou não, né? Ou existe realmente, como disse o Birner, dentro da CBF uma ideia de que, gente, vamos considerar a possibilidade dele ficar porque a gente não tem a menor ideia se o Ancelotti vai vir ou não. Porque essa dica não vem de lá. E o Ancelotti está certíssimo em toda vez que é perguntado e falar, não, eu sou técnico do Real Madrid. O que ele vai falar de diferente disso? Ele é técnico do Real Madrid. Ele é técnico do Real Madrid. O Calçade conhece bem a imprensa de Madrid. Essa conversa não existe lá. Então. O Ancelotti no Brasil não é uma coisa que... O Ancelotti está indo para o Brasil, eles não estão nem aí. Hoje eu vejo que o Diniz esse treinador rondando, essa figura, a sombra do Ancelotti, é mais para assim, toca tranquilo aí que tem um cara chegando, tá bom? E internamente se der certo, fica. Se não, se não der certo, então já havia a ideia de um treinador estrangeiro. Então, muito obrigado, até logo. É um jeito de você defender. Essas suas indagações, elas servem para uma mesa redonda como a nossa, mas não para uma mesa de clube de futebol no Brasil e nem de CBF. Ah, lógico. Você foi para um Ali é nível, planejamento. você foi para um nível técnico de ideias e planejamento que não existe isso no futebol brasileiro. Que este joga de que jeito? Saiu do Tite no estilo, veio Diniz, é uma revolução no sentido que é totalmente diferente uma mudança radical do que havia sido feito na seleção brasileira e é diferente do que eles fazem no dia a dia de seus clubes. Na Europa, você transmite o jogo desses caras todos. A gente transmite. É outro tipo de jogo. Você pega Gabriel Jesus no Arsenal, jogo do Arteta, jogo de posição puro, que você tem ali a sua função, o seu espaço, e tudo o significado disso é em função da bola. Então, se cria os movimentos. No Brasil, hoje, que a ideia do Diniz você leva todo mundo para um setor do campo e o Brasil ainda quando tentou inverter, ou não tinha ninguém para receber, ou a inversão foi mal feita. Aí, a inversão mal feita, o passe errado, já não é culpa do treinador. Desculpa. Você não vai corrigir, você recebeu os caras na segunda-feira, joga na quinta e fala assim, agora eu vou corrigir todos os passes errados. Não. Vamos fazer um treinamento técnico. Técnico não, né? Se seleção são os melhores... Isso aí, treinamento, hoje em dia nem em clube de ponta se faz. Uma inversão... Você sabe que o jogador tem que saber fazer uma inversão, isso não. Agora, como produzir este jogo em que o time se agrupa num lado do campo e desta troca de passes e movimento você gera profundidade e ataca a área, isso você vê no Fluminense, com o Paulo Henrique Ganso, com o John Arias. O Cano te dá essa possibilidade. O Brasil não tem um centroavante que faça isso hoje. Não tem, né? E não tem essa ideia que é alguém que centralize o jogo e o outro que tem o movimento para avançar no espaço e receber a bola. O que o Brasil fez
quando se juntou, e isso foi 100% do tempo, o cara pega uma bola e tenta fazer sozinho. Toda hora. Sozinho. Toda hora. Sozinho. Ele pega a bola sozinho. Ele sozinho. Quando você recebia a bola nesse jogo, não tinha companheiro do lado. Tinha alguém tentando fazer sozinho. Então, para alcançar isso, são jogadores do mais alto nível, né? É o tempo. Com um técnico que gosta de um jogo exatamente assim, de associação. E para fazer isso, para melhorar isso, de ficando uma semana com os jogadores, você vai precisar de algumas datas FIFA. Por quê? Porque de uma data FIFA para outra, que é essa aqui, todo mundo já sacou. E já ficou muito mais difícil essa daqui. Para a Venezuela, empate com a Venezuela. Mas você acha que na próxima data FIFA o Diniz tem que insistir na ideia de jogo? Não, mas ele vai deixar de ser Diniz? Mas a questão é... A próxima data FIFA é Colômbia, fora, Argentina no Maracanã. E aí? São dois jogos pesadíssimos. Nós temos, o Paulo Calçade até antecipou o que nós vamos apresentar agora, que é um gráfico de posicionamento médio e de como as coisas aconteceram para Brasil e Uruguai durante o primeiro tempo, ainda com o Neymar em campo, né? Que a nossa base com o camisa 10 em campo. Dá uma olhada, guarde na memória a seleção brasileira. Bom, primeiro ponto ali, tem um 5 à frente do 10, tá? Então o Casemiro, na média, no primeiro tempo, foi mais avançado que o Neymar. E o Bruno Guimarães veio sair para fazer a saída de jogo. E tudo do meio para a esquerda. Mas isso tem uma explicação. Primeiro você olha que o time está todo do lado esquerdo, do lado direito uma faixa vazia. Então, isso que todo mundo já falou aqui. O que acontece? O Brasil, 65% de posse de bola. O Uruguai não baixou na área dele para marcar. Teve momentos que subiu para marcar o Brasil, mas o jogo ficou nesse jogo de faixa central. Para construir o jogo, vem Bruno Guimarães e vem Neymar também numa zona para receber a bola e fazer o passe. Com isso, até libera o camisa 5, que é o Casemiro, que entre Bruno Guimarães e Neymar, você tem mais saída, uma saída mais bem construída com os dois do que com o Casemiro. Né? E ali tem o Rodrigo por dentro, que é o camisa 11, né? Tá ali por dentro. Mas o Jesus também tá ali. O 7 é o Vini Júnior e o Jesus Júnior 19. Então, seguinte, o Brasil, isso mostra os nossos problemas, o que foi o jogo e as nossas dificuldades. Mostra o Uruguai aí, ó. Quer ver? Nós vamos colocar. Olha o desenho do Uruguai. Vai colocar pra gente. Dá uma olhada na organização do Uruguai, na diferença do Uruguai. Na diferença da distribuição. E com mais presença no campo de frente. Olha inclusive, isso, assim, para destacar, quanto mais grossa a linha, mais passes trocados entre os dois jogadores a conexão. que estão conectados. A pergunta que eu quero fazer é: por que o Bielsa pode deixar de ser Bielsa? Ele que é um cara, né, de muitos e muitos anos e tal, que defende um estilo de futebol e que, empolga gerações e tem seus seguidores. Por que ele pode olhar para o jogo de hoje e deixar de ser Bielsa e o Diniz não pode deixar de ser Diniz? A resposta Orgulho. é fácil. Pro Bielsa, eles não estão prontos. E serve para o Brasil também. Se eles não estão prontos, como é que eu jogo? Então, Castor, mas você falou sobre o posicionamento do Neymar e do Bruno. Cara, tipo, o Casemiro totalmente capaz de fazer uma saída de jogo bem construída com os zagueiros. O Neymar receber a bola numa faixa... Mas o Casemiro tem 2 pontos, Birner. Ele está com dificuldade, inclusive, no clube dele hoje. Mas o clube também é uma bagunça, o time. Tá. Mas, assim, ele está com dificuldade, como diz o Calçado, de acessar, né, essa ideia de jogo. E o Vini não é o melhor início de temporada dele, na Espanha, Vini Júnior. Vem de lesão, inclusive, né? Então, sim, aí fica naquela que a gente falou. O jogo coletivo do Brasil foi muito pequeno, minúsculo. Era no talento, não é? Gabriel Jesus pegava... Vai no talento e todo minhocando, todo mundo minhocando. Aí não é o jogo de início, porque o que acontece do jogo de início? Há uma cisão. Ele só agrupou de um lado, mas não houve a interação. Os jogadores... Olha aqui a saída do Brasil, olha as faixas do Brasil. Do Bruno Magalhães para o Marquinhos, Bruno Magalhães. E ficava aqui. O Uruguai saía para o lado, por fora. Né? Porque a linha mais grossa é a saída. Inclusive, olha, goleiro, aí você vai todo o lado esquerdo. A seleção brasileira é um time manco, né, cara? Olha só joga pelo lado esquerdo, né? Olha a faixa do lado esquerdo. É onde sai a jogada. Zagueiro, lateral. E o Brasil toma o gol. Assim, justamente por essa maneira de jogar. Que era uma maneira nada... do Bielsa, pro Bielsa, muito conservadora. Mas aí o cara entende, ele sabe quem está do outro lado, que é uma seleção grande. Exato. Né? Que é uma seleção grande,
vamos ver como é que é o jogo, vamos sentir o jogo. E o Brasil teve uma atuação individual, falando individualmente, ruim. Sim. E coletivamente inexistente. Mas eu acho que a individualidade é prejudicada pelo coletivo. Também. Eu acho que o jogador, primeiro, como você falou, os jogadores não se encontram em campo. E a gente viu, por exemplo, teve um lance, o Gabriel Jesus driblou um, driblou dois, mas não tem pra quem dar bola. Foi. Tem que driblar, Entrou na área com com a bola dominada e foi cercada. Até nessa virada que vocês citaram, a confiança não é a mesma. E uma outra coisa, são caras que estão acostumados com um jogo muito automatizado do dia a dia, do treinamento, que o cara, a coisa já está quase no inconsciente. Aqui ele precisa achar... Que é outro jogo. Outro jogo. Achar, raciocinar, aí erra, vai perdendo a confiança, se irrita com o que não acontece. E coletivamente as coisas não acontecem, porque é um jeito de jogar muito diferente do jeito que eles jogam no clube e muito diferente da seleção brasileira anterior do Tite, que certamente não perderia de 2-0 do Uruguai. Mas tem uma contradição aí. Cara, é isso. A seleção brasileira, tudo começa pela CBF, né? Que é desorganizada, não tem um profissional lá. É uma seleção brasileira que não tem técnico, né? O técnico da seleção brasileira hoje é um técnico interino. Por quê? Porque ele é o técnico do Fluminense. Ele não é o técnico oficial. Porque na cabeça dos dirigentes da CBF, o Ancelotti vai assumir a seleção no ano que vem, no meio do ano que vem. E até lá, quantos jogos o Brasil vai perder, cara? Cara, é ridículo a atuação do Brasil e, pior ainda, o comportamento e a aceitação da diretoria da CBF, o presidente da CBF. É uma vergonha o futebol brasileiro, né, cara? Tudo errado, né? Não é só nos clubes, né? Que tem bagunça e erros e amadores. Na seleção brasileira também. Cara, se o Ancelotti tá vendo esse time desse jeito e se até o meio do ano que vem o time continuar jogando mal e tiver maus resultados e estiver mal na tabela, o que o Ancelotti vai fazer? Não vou mais. Vou pegar esse time lá embaixo para recuperar esse time, essa seleção? Não vou mais. E daí até lá o Brasil vai ficar sem técnico. É uma várzea, cara. É uma vergonha. E esse jogo de hoje foi um dos piores jogos da seleção brasileira que eu assisti. Fora esse jogo, só o jogo do 7-1, cara. Que eu acho que é superável, né? Que supera. Porque não existe, o futebol hoje da seleção não existe. É um futebol horrível, horroroso. Vocês viram ali no mapinha, no campinho? Só joga pelo lado esquerdo, cara. É uma posse de bola na defesa, no meio campo. Não tem criação, nem finalização. Como que finaliza 3 vezes, cara? Tá doido. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Fernando Diniz é muito orgulhoso. O cara não se curva, velho. Desce do pedestal, cara. O que você ganhou na carreira ainda? Fora o Carioca. Fala aí. Né? Não ganhou Libertadores ainda. Calma. Tem um jogo ainda. Né? Então é isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês este corte aí do programa Linha de Passe. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Mas que o jogo foi ruim, foi, hein? Pelo amor de Deus.